Olá, hoje estamos recebendo o nosso comentarista e amigo e analista político, Dedé. O debate de hoje será sobre o livro de Mar Roderosa e Lenise Garcia, Abortos Forçados. Meu amigo Dedé deu uma estudada, deu uma leitura recente nesse livro. Esse livro também se encontra à venda aqui na livraria, né, Libertário, e a gente vai debater um pouco sobre o assunto desse livro, dos temas do livro, que o nosso amigo aqui, Dedé, deu uma estudada boa em um tema bastante recente, principalmente com apologia em relação ao aborto que teve em relação àquela garota que foi violentada por 4 anos e resultou numa gravidez e ela foi forçada a abortar já com praticamente 6 vezes, né, de gestação. Então esse tema realmente voltou à tona e volta e meia essa agenda abortista, né, ela vem sempre à tona, vem sempre sendo levantada, né? Eu queria começar aqui na ordem do livro, né? E a primeira parte aqui, ó, com o aborto legalizado, abortar é um ato livre da mulher? Você acha que realmente abortar é uma coisa que liberta a mulher? O que é que você entendeu pelo livro nesse sentido, e principalmente que sempre se joga que é uma liberdade da mulher essa relação do aborto? Bem, o livro ele fala bastante, né? Primeiramente, boa noite, né? E dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo, bom dia ou boa tarde, né? O livro ele traz essa questão do aborto forçado, como você destacou. Não é uma liberdade da mulher em si, né? Porque assim, ela vem sofrendo diversos tipos de pressões, né? Você sabe muito bem que esse tipo de pressão vai causando desconfortos, e isso vai danificando a gravidez em si, né? E o livro ele traz muita questão sobre a família. Eles classificam os grupos sociais, a família, aí vem o caso dos médicos, os próprios médicos. Há muitos relatos de médicos que não têm preparo, não sabem bem como orientar, aí junta essa insegurança que a mulher vem trazendo sobre essa gravidez, a não aceitação. Então junta esse conjunto de situações que vai dando muito mais desconforto a ela, né? E a gente vai ver mais a fundo aqui alguns resultados de que acontece com algumas. Então não é algo que vai trazer uma liberdade para ela, né? Na verdade é um eufemismo de liberdade, é um fingimento, né? Exatamente. Que é para dar uma visão mais agradável ao geral, no caso, então seria, né? Exatamente. Para as pessoas não terem um preconceito muito grande em relação aí aquela bandeira, assim, vamos te libertar, então aborte, né? É tanto que ele agora apresentar aqui um pouquinho, nesse livro ele destaca que da grande maioria das mulheres que procuram médicos para fazer o aborto em si, né? Vamos aqui colocar aqui um exemplo aqui. Isso tem aqui os dados aqui. Vamos supor que diz, a cada 100 mulheres que procuram, são dados aqui hipotéticos que eu criei aqui, são mais especificados. A cada 100 mulheres que procuram ou forçadamente ou vamos dizer assim, um pouco espontaneamente, os médicos para fazer um aborto, né? De 100, não é exagero, 90 delas não têm a segurança de se querem abortar ou não, né? Como o livro traz muitos desses relatos. Então não é algo espontâneo, como você me perguntou, não é algo espontâneo de verdade dela, não, é uma pressão que joga em cima dela. E a gente vai ver um pouco mais adiante essa questão. Outro ponto bem interessante aqui no próprio livro, né, a magnitude, né, que você entrou na magnitude dos abortos forçados. O que seria essa questão de magnitude dos abortos forçados? Seria esse ponto que você detalhou, da quantidade de abortos que como se disse, 90% dos abortos não são por intenção da mulher, mas são por pressões. É isso, nesse sentido que ele fala ou não? A magnitude do sentido é assim, que eles procuram, há muitas procuras, mas o que gera essas procuras? Como foi destacado na pressão no grupo social, né? Vamos supor, muitas vezes a mulher ela acaba acontecendo normal, relações, por exemplo, a relação com um sujeito que é casado, noivado, etc., né? E dessa relação acaba, né, gerando a gravidez. Da relação sexual. Exatamente. E o que acontece? O sujeito em si começa a fazer a pressão nela para abortar. Começa a fazer uma pressão. E há casos que tem a agressão maior em cima dela, né?
tem agressão, como o livro destaca aqui, teve um sujeito que agrediu, deu um chute, pontapé, um soco na barriga da mulher e acabou já fazendo um aborto espontâneo nela, né? Então, aí vem a família, né? Tem casos da família, a jovem, no caso do jovem, o jovem é um pouco ingênuo, né? Acabam que, não, tem uma relação, acabam engravidando, o que eles procuram? No caso do aborto. Nesse caso tem jovens que procuraram ter o filho, mas a própria família forçou o aborto. Forçou aquela garota a abortar, né? Aí eu vou adiantar aqui outro ponto, essa questão de não traz muito bem para elas, porque muitos acabam procurando tanto os psicólogos como até psiquiatras, né? Muitas porque no caso a pessoa não deixa de ser mãe, ela só é mãe de um bebê morto. Exatamente. Ela não deixou de ser mãe, abortar não deixa de ser mãe, ela só é mãe de bebê morto. Não tem diferença. Se você não é mãe, o filho morreu. O filho morreu, não tem diferença. Muita gente tem a ilusão de que abortar é uma menstruação, eu jogar uma garrafa que eu não uso mais fora. Vai anular a gravidez, matei meu filho, então não vou ser mãe. Não, tá errado. Você é apenas um assassino, né? É uma mãe de um bebê morto, né? E aí acontece muito, como você falou no caso então, que há uma pressão, às vezes, por adultério, né? Que a pessoa se envolveu muito grande, então quer dizer que é um erro decorrente de outro erro. Exatamente, né? já começa. Então já é uma questão assim de um outro problema no caso de uma desestruturação da própria sociedade, da desestruturação do núcleo familiar, né? Que tanto gera o homem promíscuo, né? E ou a mulher promíscua, vice-versa. No caso são os dois, né? Que geram essa situação. No caso não, porque assim, se o homem é casado e saiu com uma mulher solteira, ele é o promíscuo porque ele tinha um compromisso, ela não tinha, entendeu? E se for ao contrário, ela era casada e o cara era solteiro, então ela foi promíscua porque ela tinha um compromisso e o cara era solteiro, então ele não tinha. Então eu digo assim, então nesse sentido, já é um erro de outro erro justamente por essa questão da desestruturação do padrão de família que a gente vive, né? Essa questão de sempre destruir o núcleo familiar, as pessoas não procurarem ter uma vida familiar plena, né? E acaba acontecendo essas coisas, então acaba um erro gerando uma criança totalmente inocente e aí se comete um crime em cima dessa criança, fruto desse erro, eles cometem um novo erro, né? Isso geralmente é o que narra o livro, então, e aí é algumas coisas que acontecem corriqueiramente, no caso, né? Isso lembra muito com um relato que o livro traz, que é muito conhecido foi muito conhecido no país, isso assustou, isso, inclusive o sujeito passou 10 anos desse caso, 10, 11 anos do caso, e isso ainda causa revolta na população, que foi aquele caso famoso do ex-goleiro Bruno, que foi do Flamengo, que foi acusado de ter assassinado aquela moça. Até hoje não cacharam, né? Não cacharam o corpo, passou esse período todo. O livro traz, no início, ele traz vários relatos. Um dos principais são esses, né, que chamam mais atenção para mim. Que mostra, ela procurou o pessoal para dizer que o filho que ela estava carregando era dele. Ele negou, até fez uma piada. Ela está buscando os 15 minutos de fama dele, né, etc, né? E lamentavelmente ocorreu aquele caso com ela. Eu não podia dizer que fosse assim, uma pessoa que não tivesse condições, né, jogador de futebol, né, tem dinheiro, então fosse aquela, não tem condições de criar, que é uma justificativa, né, de algumas pessoas, né. No caso não faz o menor sentido, né. Aí no caso ela, infelizmente aconteceu aquilo com ela, aquela tragédia, vamos dizer assim. E o que acontece? Foi confirmado, foi feito o exame no garoto, na criança, e confirmou-se que o filho era dele. Então, ou seja, é uma maneira do cara, como se falou, cria-se um erro, o cara não assumiu essa questão e procurou, né, dar cabo da garota, deu, mas a responsabilidade continuou. E tanto ele destruiu a vida da garota, da família, da criança, que está esse tempo todo sem ter a presença da mãe, dele, e dele também. E passou todo esse período, mas eu quero trabalhar e tudo, e depois fica irritado porque não aceita. Como é que você dá uma barbaridade dessa? Se tivesse deixado tudo ocorrer naturalmente como Deus quis, né? Porque se a criança veio foi porque Deus quis, né? Então se tudo deixasse tudo ocorrer naturalmente, a criança estava aí andando, ele estava pagando a pensão, hoje estava trabalhando direitinho, hoje estaria amando a criança, porque eu conheço muitas pessoas que têm problemas na família, que
engravidaram muito cedo, ou engravidaram sem casar, e ficaram naquela dúvida, aquela coisa, e depois e os próprios pais, que às vezes deve ter um relato aqui, os próprios pais da mulher ficam, né, preocupados, como vai ser a vida da filha, aquela coisa toda, e depois que a criança nasce, aquele amor completo, que o avô vê e tal, entendeu? E aí, quer dizer, você passa a amar aquilo ali. A diferença é que as pessoas têm que aprender a amar o bebê desde a sua geração, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa, o aborto, ele é desumanizado no sentido que as pessoas tentam passar para a maior quantidade de pessoas de que não é um bebê que está ali, né? É um feto, que não é um bebê. Então eu até comentei no outro vídeo, dizendo que quando a mulher pare outra coisa que não seja um bebê, eu vou acreditar que não seja, que o feto não vire um bebê. Entendeu? E muita gente entendeu que mulher só servia para parir. Algumas pessoas entenderam. Eles invertem tudo, né? Fazem uma confusão. A ideia não é essa. A ideia é que se houve concepção entre um homem e uma mulher, a partir do momento da concepção, quando vai passar o tempo e vai nascer uma criança, não importa o que você vai. É o natural. A não ser que você faça o quê? Você faça um aborto forçado, você cometa um assassinato, essa criança não venha nascer. Mas você não vai deixar de ser pai e nem a mãe vai deixar de ser mãe. É só o bebê que você matou. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já tive essa visão. Eu já tive essa visão no passado, eu não tinha esse conhecimento todo. Então, às vezes, a gente que tem esse conhecimento acaba tendo que ter mais paciência com aquelas pessoas que não têm. Porque às vezes a gente se irrita, entendeu? Em tentar passar uma coisa, mas é porque as pessoas realmente não têm essa visão. Demora um tempo. Demora um tempo para ela se adaptar, demora um tempo para ela entender o que é o aborto, como é feito, como a mãe sofre, como a criança sofre e já é uma criança. E tentar passar para as pessoas que já é uma criança, porque até então eu tinha essa visão, não, é só um feto, ainda não é um bebê e tal, e eu assisti no vídeo do padre Paulo Ricardo, que é bastante interessante, e ele explicando que o que acontece, que quando você tem a concepção, até se você procurar um médico para falar, ele vai dizer isso também, que quando há a concepção que o óvulo fecundado ele se prende na parede do útero da mulher, a única coisa que a mulher passa para o feto, que no caso é o óvulo, que vai virar a criança logo em seguida, em poucos dias depois, ele já vai começar a criar forma, é oxigênio e alimento. Todos os elementos necessários para gerar uma vida já estão lá. Você entendeu? Já estão ali. É como ele disse, assim, como às vezes você pega um ovo de galinha caipira, que você abre o ovo e tem um pontinho preto no ovo, não sei se você já chegou a ver isso daí. Às vezes a pessoa pega um ovo de galinha caipira, não ovo de granja, porque o ovo de granja não tem esse processo, mas às vezes você pega um ovo de galinha caipira em casa, você quebra o ovo, quando você olha tem um pontinho preto. Aquele pontinho preto, ele quer dizer que o ovo foi fecundado. Então se você colocasse o ovo na temperatura necessário, padrão, pelo tempo necessário, todos os elementos para tornar aquele ovo um pinto já estão dentro do ovo. Você entendeu? Está naquela fecundação ali. Então todos os elementos necessários para virar um pinto está dentro do ovo. Só precisa da temperatura e pressão necessária pelo tempo necessário para que ele desenvolva. É a mesma coisa do bebê na barriga da mãe. Então, quando foi fecundado, todo que é necessário para gerar vida já está ali. O que ele precisa? Ele precisa só do tempo e da alimentação e oxigênio que a mãe vai fornecer. Então não é um membro da mãe, você entendeu? É uma vida dentro de outra vida. Aí as pessoas elas procuram entender isso daí. E aí às vezes eu vejo muitos fazem, com certeza o livro deve narrar algumas coisas, e até em relação a essa questão familiar que você falou, é que as pessoas falam que não, é porque vai ser um problema, porque eu não estou casada, né? Ou é porque foi uma geração fora do extraconjugal, ou é porque eu sou muito nova, e aí você vai e aborta. Mas mesmo que você tenha a visão de que seja algo seu, de que seja um meu corpo, minhas regras, né? Assim que elas dizem, né? Então se fosse seu corpo, então seu pé está doendo, você vai amputar seu pé porque está doendo?
Você não amputa seu pé, você não amputa seu braço. Você vai procurar um tratamento. Ah, meu braço está doendo aqui, amputa ele aqui que eu não gostei. Ah, eu fiz as unhas, não achei bom, arranca os dedos fora. Entendeu? Então não é nesse sentido. Então você vê que a posição das palavras, elas vão para gerar justamente essa dúvida, né? E aí, para poder ficar iludindo as pessoas com coisas que não são a realidade. Eles te tiram para uma coisa real. Libertação da mulher, né? É só o feto, outra coisa que você falou também, que a gente estava comentando aqui também, era a libertação da mulher, que é só um feto, malefícios, traz bastante malefícios para ela em si. Faz parte do meu corpo, minhas regras, entendeu? Então, isso daí são só palavras gatilho para tirar realmente o foco da verdade do que é uma vida ali dentro da pessoa. Pronto. Outra parte aqui, são 2 pontos aqui, vamos botar aqui junto, que aí você vai conseguir lembrar alguma coisa. O drama do aborto forçado, casos no exterior e casos no Brasil. O caso no Brasil, no caso você falou do Bruno, né? Exato. Do Bruno famoso. Do exterior tem algum famoso que você tenha relatado aqui nesse livro? Famosos, assim, eles não destacam bem, tanto que as histórias eles colocam um nome fictício para não dar, né, trazer aquela repercussão para a pessoa em si. Algum processo também, essas coisas? Não é nem tanto o processo em si quanto a pessoa, né? Eles relatam a história, tem um site, inclusive, que ele relata o que aconteceu, eles passaram a acompanhar esse processo de gravidez e tudo mais, né? Algumas situações. Aí eles explicam, por exemplo, a questão dos médicos, né? Muitos dos médicos que vão fazer essa orientação, muitos deles não têm o devido preparo. A mulher já chega com toda essa pressão que a gente destacou lá atrás, a pressão social, né? E quando ela leva esse problema para o médico... No caso, você diz o preparo, o médico não tem um preparo de aconselhar ou desaconselhar. Exato, eles não têm. Então a mulher já chega com aquela insegurança, sobre o devo abortar, não abortar, e tudo, o médico podia dizer. É uma queixa grande que o livro relata também, sabe? Pô, tô na dúvida, eu aborto, não aborto. Aí o médico profissional, obviamente que não deve saber de tudo, mas nesse sentido ele poderia ter alguma orientação, né, de passar para só, isso aqui vai te causar os malefícios X, né? Para a criança. Você acha que essa questão dos médicos não terem ou segurança ou informação, você acha que é pelo lobby abortista? Eles ficam com medo, alguma coisa? O que você acha? Tem também. Tanto tem médicos que eles fazem parte de grupos, como tem um relato de uma peruana, se não me falha a memória, que chegou, não recordo agora, não lembro com clareza o nome do país, mas ela chegou do país, com 4 meses ela estava desempregada, procurando emprego, e ela descobriu que estava grávida. Então teve um grupo X que ofereceu suporte para ela. Não, a gente vai te acolher e tudo mais, vai descobrir que ela estava grávida. Então, tipo, falou assim, você só vai ficar aqui se você abortar o filho. Você tem que abortar, leva no médico para abortar, forçaram a menina aí no médico a abortar, né? Aí, o que aconteceu? Ela não quis, conseguiu sair, procurou ajuda a um outro grupo, e esse grupo falou, não, esses indivíduos aqui, vamos denominar aqui indivíduos A, esses indivíduos A, eles são famosos por essa prática de forçar esse aborto, a levar esses médicos que intencionalmente querem, é como se os caras tivessem um prazer em matar. Então tu vai levar, eu sou o médico, tu vai levar tua esposa até mim, aí só, ô José, vem assim, a gente está em dúvida se deve abortar e tudo, aí como se fosse uma espécie de genocídio, não, tira esse animal dele, tira esse desse, vai viver a vida de vocês. E quem financia esses grupos lá do caso desse livro? Porque a mulher, talvez ela que procurou, ela não teria condições financeiras de pagar o aborto. Quem financia? O livro ele não traz um relato de quem são os que financiam os grupos específicos, né? Ele só bota essa espécie de ONGs, etc, né? Então são ONGs, não são ONGs. Então, pelo que a gente se é ONG, a gente já sabe quem é. A gente sabe já mais ou menos quem é os grupos interessados nesses atos, né? No caso aqui mais, vamos ver aqui outra parte, de aqui abusos forçados pelo Estado ou instituições. Aí no caso seria já as ONGs, né? No caso que você comentou, né? As ONGs tem um caso que foi particularmente o que me chamou muita atenção,
Inclusive eu converso muito com uma pessoa sobre essa questão do Estado. O Estado inflado, a gente vê muito isso no próprio socialismo em si. Você estava comentando da China, né? É esse o caso exatamente. E agora a gente tem a França, com a justificativa do meio ambiente. Com a política do filho único. Aí junto na minha cabeça, não, o que passa na cabeça desses caras? Qual a ideia de forçar as mulheres? Aí a gente vê um ponto interessante, né? Eu vou até fazer esse negócio, as feministas pregam muito no direito da mulher. Beleza, mas cadê elas para defender o direito da mulher que não quer abortar, quer ter o seu filho? Ela quer ter o filho, né? Elas dizem, não, essa aqui quer ter o filho, vai ter o direito dela, afinal de contas, nós defendemos São Paulo, da liberdade da mulher. E nós criticamos, né, o machismo, essas coisas, mas cadê a crítica delas no caso da política da China? Né, essa política da China, e você recentemente trouxe esse dado da França, cadê a crítica? Opa! Por que a mulher é obrigada a ter só um filho? Por que o Estado tem que se meter e dizer, você só pode ter um filho? Se você tiver dois, como na própria China aconteceu, as mulheres eram perseguidas, com todo o regime socialista, né? Perseguidores, etc. Ter filhos escondidos, não era forçado a abortar. Exato, e ainda tinha outro principal, quando você, mesmo que você conseguisse burlar, né, disfarçar esse sistema tirando lá da China, você era penalizado. Se tivesse o seu segundo filho, mais de um filho, você era penalizado, você perdia o emprego e tudo mais. Cadê a polícia dos direitos humanos, que a gente tanto vê aqui pregando? Pô, não, talvez aqui não tem condição. A mulher era forçada a se mutilar. Exato, a pessoa quer ter um filho. E aí, não, o Estado tem que te obrigar. Por quê? Cadê os defensores? Cadê os homens? Cadê os direitos humanos em cima da questão? Esse foi um caso que me trouxe praticamente muita revolta. Mais interferência estatal em cima da questão. E de novo, esses grupos que a gente já sabe que não defendem nada, é tudo mimimi, tudo migué, né? Um bando de lesados que estão lá só bem para fazer pirralho e acabam dando uma contribuição ficando contrário daquilo que eles dizem defender. É interessante, isso daí foi bem nítido, né? No caso que houve da questão do aborto, né? Da menina lá de 10 anos, né, que foi obrigada a abortar, porque as pessoas foram para a igreja não, na verdade, elas foram para a frente do hospital para orar, né, pedir para que ele não fosse, gritavam assassino em relação ao médico, e a mídia inteira colocou como se ela estivesse gritando assassino em relação à criança. Em nenhum momento ninguém acusou a criança, mas a mídia inteira primeiro ela fez uma mudança colocando a idade do bebê, dizendo que era 3 meses, na verdade eram quase 6, justamente para as pessoas aceitarem um pouco mais. E depois essa questão dos religiosos, né, dizendo que todos os fundamentalistas estavam chamando a criança de assassina, quando na verdade elas estavam chamando o médico de assassino, que ele já era um médico conhecido por fazer aborto, né? E você vê também essa questão que a igreja ela tem várias instituições que são instituições de caridade para acolher tanto mulheres que desistiram de abortar, como órfãos, né? E você não vê esse mesmo grupo que é favorável ao aborto, como você relatou, dando um apoio, tanto psicológico como financeiro, às mulheres que querem ter filhos, né? Elas só dão apoio àquele aborta, e se você não quiser abortar, você é inimiga, né, desses grupos, né? É o que geralmente a gente vê, e o lado que é criticado são aqueles que defendem a vida, e o lado exaltado é os que defendem a morte. É claro que o livro traz relatos, são os relatos de mulheres que ficaram com essa dúvida de abortar. Teve alguns médicos que tiveram uma boa opção e acabaram passando conselhos interessantes para elas, e elas acabaram tendo a gestação. Tem casos em que médicos, né, faziam aquela pressão no sentido assim, não, olha, seu filho vai ter uma doença grave, né? Não tem esse filho porque vai vir a criança para o mundo, vai sofrer. Aí coloca isso como um motivo para você tirar a vida daquela criança, né? Não, você vai ter seu filho, sei lá, seu filho vem com síndrome de Down, como tem um relato. Então, porque vem com síndrome, quer dizer que vem com síndrome de Down? Só ela vem com esse detalhe. Pergunta por Romário, que tem um filho com síndrome de Down. Isso. Justifica se matar a pobre da criança? Ele não pode ter uma vida normal como um ser humano? Tem vários, pode ser banal, mas tem vários relatos de pessoas que não têm os 2 braços. Nascem
na imagem, na situação, né? Desmembrado assim. E tem uma vida boa, uma adaptação, e são até melhores do que o pessoal que tem por completo, né? E tem muitas vezes a nos ensinar, porque a gente não sabe os planos de Deus, né? Então vai que aquela criança ela vem para dar uma alegria, um sentido de vida, talvez até aos próprios pais, entendeu? Então você elimina um plano que Deus colocou na vida, tanto da criança que iria nascer, porque e dos pais que iam, né, que iam cuidar daquela criança. Então você perde totalmente as pessoas que iam conviver. Quantas pessoas brilhantes que a gente conhece que têm problemas, que iluminam ao redor inteiro das pessoas que convivem com ela, né? Que irradiam emoção, que irradiam amor, apesar da sua deficiência de nascimento. E isso daí vai sendo restrito, né? Entrar de um caso do garoto, uma criança que tinha nascido, quase que o cérebro estava fora do crânio, né? E justificaram isso como motivo para abortar a criança. Mas aí os pais insistiram em levar a gravidez adiante, levaram, a criança nasceu, os médicos fizeram essa pressão, mas não tem jeito, tem que abortar, essa criança vai se ferrar, mas não. A gente vê como ele falou, isso causa um atraso para a própria medicina, porque se a pessoa vê um ser humano com um tipo de problema desse, em vez de tentar resolver, já quer eliminar. Aí, o que impede se o Estado obrigar, por exemplo, a eliminar, o que impede a eliminar quando tiver na UTI? Tá dando muito gasto, né? Está na UTI, está ocupando espaço, né? Vamos matar para doar os órgãos, o que impede, né? Como tem eu já vou voltar nesse ponto, só para comentar aqui, você falou da China, o ministro está aqui da China, tem esses relatos que o pessoal, eles causam muitas mortes nas pessoas só disso, para ter essa questão de contrabando de órgãos, né, e tudo. Aí só para complementar esse assunto da criança, a criança nasceu com esse detalhe no cérebro, foi feita uma cirurgia nela e está comigo normal, está bem, não tem problema, relata, tem um site, eu vou pedir para o pessoal deixar o nome do site aqui, para quem quiser consultar, tem no momento que me fugiu a cabeça. História aí, isso, fica o site, vai ficar na descrição também do vídeo, para que o pessoal possa consultar e ver os relatos dessas questões que apareceram como problemáticas e que seriam justificáveis para matar a pobre da criança e que foram levadas adiante, resolvidas e também, as crianças também. Teve um caso da menina que descobriram que ela ia nascer com um problema, não recordo qual é o nome agora, e ela iria ficar paraplégica, né? E realmente ficou. Só que ela, 20 anos depois, acabou sendo campeã numa modalidade dela. Paralímpica, né? Isso, no sentido de cadeirante. Ou seja, vamos matar essa menina porque ela não vai conseguir andar. E ela ganha uma competição que muita merda por aí não consegue vencer. Um caso famoso que eu costumo às vezes citar, e o pessoal às vezes me criticou também, dizendo que não era comparação, mas eu considero que sim. A mãe do Cristiano Ronaldo, ela já tinha 3 filhos, ela não queria, o Ronaldo era o 4º. E ela 2 vezes tentou abortar o Cristiano Ronaldo e não deu certo. Hoje quem é o Cristiano Ronaldo? O melhor jogador do mundo. Exatamente. É o filho mais rico dela, então imagina aí, sustenta a família inteira e tal. Então ela poderia ter perdido, o mundo poderia ter perdido o futebol do Cristiano Ronaldo. Entendeu? E ela ter perdido um filho a menos. E a alegria que ele dá, tanto que ela talvez não quisesse por causa de condições financeiras, e como está a condição financeira dela hoje, com o filho. Então a gente não sabe, então a gente tem que dar a oportunidade da pessoa nascer e vir ao mundo, porque quem tem o poder de tirar a vida das pessoas é só Deus. Deus é que escolhe, né? Que horas a gente vem e quando a gente parte, né? Houve só um caso assim que o livro relata da criança que ela teve nascer, passou sim por uma questão da gravidez que seria problemática, mas optaram por seguir adiante. Aí tanto quando ela nasceu, né, ela ficou lá nos braços, até o padre estava na hora, fizeram uma bênção, batizaram ela naquele momento, tudo, aí ficou nos braços dos pais e tudo, porque depois veio a óbito, assim, nasceu, mas ou seja, ela teve uma morte natural, não foi aquele assassinato. Os pais não vão carregar a culpa. Exatamente. Tudo, isso daí, o trauma e nem nada, ele ficou ali, vão fazer um filho e tudo, faleceu, mas não foi eles que fizeram isso, né? Então às vezes a gente pode até achar que esse trauma, eu não sinto culpa por eu ter feito um aborto, beleza, mas eu acredito em Deus, eu acredito
que a gente vá passar pelos nossos julgamentos, entendeu? Então, se você não sentir culpa, você vai responder por isso. É a mesma coisa, eu posso matar uma pessoa, mas não sentir culpa, mas você vai responder. Ou seja, justiça aqui ou depois dessa vida. Essa questão da fé, da igreja, a intenção não é importante deixar isso claro, não é jogar pressão em cima de ninguém, nem apontar nada para ninguém, nem amedrontar ninguém, mas eu aprendendo a mexer no catecismo da Igreja Católica, eu encontrei um ponto sobre o aborto e é algo que quem contribui, quem tanto em pratica, como quem contribui, né, segundo o que eu entendi, espero no espaço que posso ter desenvolvido muito bem, mas isso é digno também de autoexcomunhão. Então você contribui para o aborto, né, geralmente quem a pessoa não tem essa consciência, geralmente não, a gente pode até passar de branco, mas os que sabem, a gente sabe que esses grupos da esquerda, no geral, onde os cabeças, não esses militantes, isso aí são só um bando de marionetes, mas às vezes os cabeças sabem para isso, né? Então você vê mais o motivo da maldade que joga em cima, levando as pessoas até uma perdição na fé. Isso me lembra, e sentiu a consequência que isso causa. Isso tem um relato de uma mulher que tentou cometer um suicídio 2 vezes. Ela pegou a pistola, colocou, disparou, a primeira vez não deu certo. Aí jogou, aí se sentiu culpada com essa questão do aborto. Foi de novo, pegou, tentou, não deu certo. Aí ela mandou mais para longe e conseguiu ir embora. Pela pressão causada pelo teu aborto. Por ela ter feito. Exato. E muitas dessas que dizem que não, eu não sinto culpa em abortar, mas elas mesmas sentem a pressão. As provas favoráveis sentem. Só não assumem, né? Mas ela. Exato. Não fica com vergonha de assumir que errou, né? Exato, não é aquela coisa, não quer dar o braço a torcer, mas sentem a pressão. Elas que querem fazer, sentem. Imagina a pobre da mulher que passa por todo esse problema familiar, infelizmente por falta, né, de uma boa estrutura. Do estatal, de alguma orientação, falta de alguma orientação de alguns profissionais, etc. Então a gente vê muito que causa muito mais malefícios à mulher do que um bem-estar, uma liberdade, né? É uma liberdade, é uma prisão ao ar livre que elas, né, se encaixam. Pronto, é isso aí mesmo. Vamos encerrar por aqui. Você tem algumas considerações finais que você queria falar? Só mesmo fazer a recomendação do livro em si. Eu acredito que, para mim, serviu como uma introdução bem bacana a esse tema, a buscar cada vez mais ainda. Agradecer a Deus que esse trabalho possa alcançar mais pessoas, assim, esse é o objetivo. Agradecer a você pelo tempo, né, pelos seus acréscimos aqui no assunto, né, e ao pessoal da Livraria Libertate pelo espaço que estenderam aqui a gente, né, para trazer essa questão muito grande. Lembrando que você pode encontrar esse livro aqui na própria editora, né. Acho que ele deve estar em alguma promoção. E você que não entende do assunto, mas deseja, pode ter certeza que é algo que você não vai se arrepender. É um conhecimento que vai te abrir os olhos, vai ser uma liberdade, literalmente. Eu agradeço, Dedé, pelos seus comentários, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos, brilhantes colocações em relação ao livro. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Até mais.